Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. É com alegria que eu estou aqui partilhando com um tema muito caro para nós da comunidade católica Shalom. Meu nome é Karina Pilar, consagrada, celibatária e sirvo aqui na missão de Fortaleza através do Economato Geral no escritório aqui de Fortaleza, né? Fui convidada assim para partilhar com vocês sobre a economia do reino, sobre a divina providência, sobre a comunhão de bens. Temas assim muito sagrados para nós. De uma forma bem simples, com palavras simples, espontâneas, para que aos poucos vocês vão entendendo essa mentalidade que nós temos em relação à parte financeira, à parte toda dessa economia do reino, né? Como Deus nos dirige. Espero realmente poder colaborar com vocês nesse aprendizado que futuramente vocês vão ser esses líderes, né? Antes de começar, a maioria de tudo que eu vou falar é baseado a este livro, O Segredo da Providência Divina, da Economia do Reino, que foi escrito pela nossa cofundadora, Maria Emi, e do Leandro, nosso econômico geral. Mais dúvidas, com certeza seu pastor, o seu formador vai saber como você adquirir. Mas vocês podem perguntar para mim, Karina, o que é a economia do reino? Eu já ouvi falar sobre a economia do reino, mas eu não sei o que é. Bem, a economia do reino, ela é a divina providência. O que é a divina providência, Karina? Então lá no catecismo, no artigo 321, diz que são as disposições pelas quais Deus conduz com sabedoria e amor todas as criaturas para o seu fim último. Olha que belo! São as disposições pelas quais Deus conduz o seu povo com amor e sabedoria para o seu fim último. Todas as disposições, os atos que acontecem, é um Deus que está conduzindo o seu povo para o seu fim último. E o que é o fim último? É o céu. Nós caminhamos para um fim último, que é o céu. Aí já cai por terra, você acha que o fim é um desejo que você quer realizar, um sonho a ser realizado. Justo, é bom ter, né, essas metas, esses ideais. Só que nós temos um caminho para o nosso fim último. E quem nos conduz com disposições? Deus. Então eu preciso já começar a pedir a graça de Deus para que eu entenda que existe um Deus que é Pai, que cuida de mim e que tem essas disposições que me conduz ao fim último. Todas as coisas que acontecem na minha vida não é só o material. A divina providência não é só o material. São as ocasiões, as disposições, como eu falei, os acontecimentos. Eu acho que você já deve ter escutado alguém falar assim: nossa, que sorte que eu te encontrei, que sorte que aconteceu isso na minha vida. Não escutou já? Pois é, não falamos assim. Nós acreditamos que é a providência de Deus que acontece. Foi providência de Deus eu ter encontrado você, meu amigo. Foi providência de Deus ter encontrado esse trabalho. Foi uma providência de Deus, né, que deu essa oportunidade de estudos. Então, tudo que rege a minha vida, tudo que sou, tudo que tenho, foi a divina providência acontecendo na minha vida. Por quê? Porque eu tenho um Deus que é Pai, um Deus que cuida, um Deus que sabe de todas as coisas, muito mais do que eu mesmo. Ele sabe o que eu preciso. Então, eu preciso começar a querer ter esse relacionamento com Deus, que é Pai. Viver essa experiência de ser abandonado na mão de um pai. Se Deus é pai, então eu sou filha. Olha que riqueza. Ter a experiência de filiação com Deus. Ser filha, cuidada por Deus. E tudo que vai acontecendo na minha vida, todas as disposições que vai acontecendo, é permissões de Deus, que me leva a um fim último. Pronto, e como é que a comunidade católica Shalom vê a divina providência? Né? Então, está nos nossos escritos que diz assim, a comunidade, ela acredita
que a providência é a fonte de todo sustento e desenvolvimento dos meios necessários para a manutenção da comunidade e da obra. Olha que belo! A comunidade acredita que toda fonte de sustento e desenvolvimento da comunidade os meios necessários, são os meios necessários através da divina providência. Então, se um dia alguém perguntar aí, essa comunidade que você participa, quem a sustenta? A divina providência. Tudo está na mão de Deus. Somos apenas seus filhos a serem conduzidos por Ele, que é Pai. E mais interessante também é que essa divina providência, ela age em nós através de alguns pontos. Vou citar alguns, mas também 2 que eu quero aprofundar para que você vá entendendo essa mentalidade da economia do reino. Então, primeiro de tudo, a divina providência age em nós através, primeiro, do livre beneplácito da divina vontade. É a vontade de Deus, não é a minha vontade e nem a tua vontade, é a vontade de Deus. Primeiro canal da graça. Foi vontade de Deus? A divina providência vai acontecer. Segundo, através da fé e a oração de cada membro da obra. É claro, para eu confiar em alguém, eu preciso ter uma relação. Não é assim com os nossos amigos? Eu confio em alguém quando eu o conheço. Eu confio em alguém quando eu tenho uma relação de afetividade, uma familiaridade. Eu não confio em pessoas que eu não conheço. Então, como é que eu vou ter essa fé e como é que eu vou ter essa oração? Então, começar um relacionamento com Deus e melhorando nossa oração, vai aumentando a nossa fé, fortalecendo a nossa fé, e isso tudo vai colaborar com a divina providência na minha vida. O terceiro caminho, o terceiro canal é através do trabalho dedicado e intenso dos membros da comunidade. O seu trabalho dedicado, o seu trabalho intenso, comprometido, colabora com a divina providência da comunidade. Não é em vão aqueles que trabalham na vinha do Senhor. De outra forma que ele também age em nós, é a doação do homem e da mulher atingidos por Deus que se tornam benfeitores. Eu queria parar um pouco nesse tema, Olha que belo que eu li. Quando um homem e uma mulher são atingidos pela graça de Deus, são alcançados pela graça de Deus, eles sentem a vontade de colaborar com a obra do Senhor. Eles são alcançados por esta graça, Deus move o seu coração para que eles sejam colaboradores desta obra de evangelização, que a gente chama de doação, e também eles se tornam depois benfeitores. Um detalhe muito importante, benfeitores, doadores, são aqueles que não participam da nossa obra. São pessoas que nos visitam, que vêm para as orações de aconselhamento, vêm nos nossos cursos que nós oferecemos, nos nossos retiros. São pessoas que são atendidas em oração, sentem uma paz grande, têm essa experiência com Jesus e elas querem colaborar. Nós acreditamos que a santificação da pessoa passa também pela sua doação, por esse ser benfeitor. Um dia me ensinaram que nós mesmos somos capazes de barrar a providência. Como assim, Karina? Eu hoje sou comunidade de vida, certo? Se eu não tiver meu coração pobre, disposto a pedir ajuda para alguém em relação à obra, uma doação para o evento, uma doação para aquele retiro, uma doação para a minha casa comunitária. Se eu não tiver esse coração pobre, despojado de mim mesmo e pedir, a outra pessoa talvez nem vai saber que ela pode ajudar. Talvez ela pode até estar pensando em ajudar, mas ela não sabe como. Então Deus faz esses dois movimentos. Meu, primeiro, de pedir para a obra do Senhor. E esse meu movimento de pedir vai colaborar com que Ele possa doar. E essa parte de doação, de ser benfeitor, ele se santifica. Ele vai se tornar grato a Deus porque ele vê que ele tem e ele pode dar.
Ele vê que ele tem, até mesmo demais, ou não, mas ele pode ajudar a obra. Então, a divina providência passa por você, pedindo a outras pessoas que não são da comunidade para ser o benfeitor da paz. Faça essa experiência e você vai ver quantas pessoas Deus vai querer alcançar através do teu pedido, certo? Resumindo, antes de chegar a outro ponto que eu vou dar uma paradinha. A divina providência age no meio de nós pela vontade de Deus, livre vontade de Deus, pela fé e oração de cada membro da comunidade, não desista de rezar, passa pelo trabalho dedicado e intenso de cada membro, se dedique, se comprometa, e passa por aqueles homens e mulheres que vão no nosso centro, que são alcançados pelos nossos acolhimentos, com as nossas orações, e se tornam benfeitor da paz, sua doação. E o último tópico, que a divina providência age em nós, é através da nossa comunhão de bens. Nós que somos membros da comunidade católica Shalom, somos chamados a darmos os nossos 10% para a instituição e 5% para o atendimento aos pobres. Junto, nós somos chamados a dar os 15% do fruto do nosso trabalho, do nosso salário, de qualquer coisa que eu reconheço que é divina providência. Então, nós vamos parar um pouquinho sobre esse assunto, A comunhão de bens, ela precisa ser entendida que é um canal da divina providência para a comunidade. Mas antes de ser algo que vai me ajudar na administração dos bens como instituição, a comunhão de bens, ela precisa sair do meu coração como uma gratidão para Deus. Resumindo um pouco, eu não quero entrar em nada teológico aqui, porque eu quero falar bem simples para você, mas convido a que vocês depois estudem isso, aprofundem, porque é belíssimo a parte teológica da comunhão de bens. Mas, se você pega o Antigo Testamento, fala-se sobre dízimo, 10% seria a parte que pertence a Deus, não pertence a mim. Deus, na sua divina providência, me dá algo e eu preciso repartir, dar a Deus a parte dele, que é os 10%. Seria mais ou menos uma taxa. Mas o entendimento que Deus foi colocando para a comunidade, as nossas autoridades, foi trazer isso à luz do Evangelho, inteiramente do Novo Testamento, que não seria mais uma taxa, mas seria um piso, seria um sinal que eu dou para Deus. É algo do meu coração despojado que eu dou para Deus, porque não me pertence. É algo que eu olho e reconheço que foi divina providência, tudo isso na minha vida, tudo que eu sou, tudo que eu estudei, tudo que eu trabalho, onde eu trabalho, o emprego que Deus permitiu eu ter, o dinheiro que eu recebo de tal pessoa, o meu tempo, os dons que Deus me dá, tudo isso Deus que me deu. E eu quero dar uma parte disso para Deus, através hoje de uma instituição, através hoje da comunidade católica Shalom, através hoje da paróquia, enfim. A comunhão de bens, ela vem muito mais do que valores. Entenda, somos chamados a 15%, é um valor. Mas não que fosse apenas um dever, uma obrigação, mas é um coração abandonado em Cristo. Um coração que viu que Deus proveu na tua vida, na tua família, e que precisa ser repartido para aqueles que não tiveram, talvez, essa oportunidade que você teve. Para a gente se aprofundar nisso, eu queria conversar com vocês sobre a passagem de João 6. João 6, versículo 1 a 15. Vou ler rapidamente, você acha que já conhece. Eu poderia falar sobre muitos detalhes que tem aqui, mas eu vou pegar alguns detalhes só, certo? Vamos lá. Depois disso, atravessou Jesus o lago da Galileia. Seguia uma grande multidão, porque via os milagres que fazia em benefício dos enfermos. Jesus subiu a um monte e ali sentou os seus discípulos. Aproximava-se a Páscoa, a festa dos judeus.
Jesus levantou os olhos sobre aquela grande multidão que vinha ter com ele e disse a Filipe: onde compraremos pão para que todos estes tenham o que comer? Falava assim para o experimentar, pois bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu: 200 denários de pão não lhes bastam, para que cada um receba um pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino que tem 5 pães e 2 peixes. Mas que é isso para tanta gente? Disse Jesus: fazei-os assentar. Ora, havia naquele lugar muita relva. Sentaram-se aqueles homens em número de uns 5.000. Jesus tomou os pães, deu graças e em seguida distribuiu-os às pessoas que estavam sentadas. E igualmente os peixes lhe deu quanto queriam. Estando eles saciados, disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles os recolheram, e os pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram encheram 12 cestos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. 2 detalhes. Quando Jesus olhou para cima e viu aquela multidão, teve compaixão e disse para Filipe: como é que a gente vai dar esse alimento para todo mundo? Filipe se enrijeceu, olhou para o dinheiro que tinha e disse: eu não tenho esse dinheiro. O dinheiro que tenho não dá para comprar pão para todo mundo. Ele se enrijeceu. Já André trouxe um menino com 5 pães e 2 peixes. Como é que André sabia que no meio daquela multidão tinha um menino com 5 pães e 2 peixes? Com certeza, André já tinha conhecido muita gente da multidão. Ele já deveria estar até evangelizando, comentando que a gente precisaria partilhar, comentando que Jesus queria dar alimento a eles. André conhecia essa pessoa que tinha 5 pães e 2 peixes. O engraçado é que André não trouxe os 5 pães e 2 peixes. Ele trouxe o menino. Ele poderia ter trazido 5 pães e 2 peixes, mas ele trouxe o menino para Jesus. E Jesus pega o que ele trouxe e dá aos seus discípulos para distribuir. Essa é a comunhão de bens. Você é alcançado pela evangelização. Deus te chama a ter uma familiaridade com Ele mais profunda, de Ele ser o Senhor da sua vida, no teu coração, que nada esteja no lugar dEle como Senhor. Então Ele pega o menino, Ele traz o menino para Jesus. E Jesus entrega para os seus discípulos, que hoje nós entendemos que é a igreja. A igreja vai administrar os seus bens. A igreja vai pegar o que você ofertou e vai olhar vai aumentar esse olhar e ver quem precisa e vai administrar e vai distribuir. Essa atitude do menino que nós queremos ter na nossa comunidade, na nossa vida, de não mais pensar em mim. Quando eu receber algo de Deus, eu olhar não mais para os meus desejos, que eu nunca vou conseguir saciá-los. Quantas vezes nós compramos um celular e já sai outro celular e aí eu já fico triste porque eu não esperei para ter a outra versão do celular. Ou eu compro um carro e depois eu quero trocar de carro e aquilo fica incansável. Se eu for nessa mentalidade que o mundo me faz, eu vou gastar e o vazio vai ficar aqui, não vai ser preenchido. Mas quando eu pego a comunhão de bens, que é a parte de um salário, de um ordenado, de algo que Deus me deu, e confio à igreja, confio a Jesus através da igreja, eu vou entender de que essa parte não pertence a mim, essa parte pertence a Deus. Na comunidade católica Shalom, este meio é a urna, é a conta bancária, né? O menino é você, sou eu, que damos a nossa parte na urna ou na conta bancária. E o setor do economato que vai administrar, né? O que for melhor para a evangelização, para a obra Shalom.
Quando eu retenho essa comunhão de bens, eu estou dizendo para Deus que essa parte que eu não estou dando, não estou partilhando, é a solução dos meus problemas. Desculpa a sinceridade, mas suponhamos que eu ganhe aí um valor e esse meus 15% que eu vou separar, eu não dou, eu retenho. Então eu estou tirando a confiança em Deus. Eu estou colocando nessa parte a minha confiança. E acho que isso aqui vai resolver meus problemas. Eu corro esse risco. Por isso, ser abandonado em Deus, começar a trabalhar no meu coração essa filiação, eu vou entender de que esses meus 15% é para Deus, que vai alcançar aqueles que necessitam, e os meus 85% eu vou viver. Karina, mas vai cair o meu padrão. Vai cair o seu padrão porque a comunhão de bens ordena a nossa vida. A comunhão de bens como primícia, eu dou por primeiro a Deus. E o que, entre aspas, vai sobrar, eu vou administrar na minha vida. Porque eu tenho o que eu preciso. Como diz em Mateus, não se preocupe com o que você vai vestir, não se preocupe com o que você vai comer. Deus cuida de você porque você é filha. E quando eu retenho, eu não dou, eu vou gastando, vai chegar no fim do mês, eu não vou ter nada para dar para Deus. Aí eu fico pensando, Deus me dá tanto, e no final do mês eu não tenho nada para dar para Ele. Mas isso muitas vezes não consegue fazer por causa das feridas, é justo. Às vezes a gente já deu para tanta gente fez coisa errada, né? Administrou errado o dinheiro, é compreensível. Por isso que esse relacionamento, eu e Deus, ele precisa ser um relacionamento de reencontro, para que Deus cure as feridas, para que eu comece a confiar verdadeiramente neste Pai que cuida de mim. A comunhão de bens, ela me faz ter uma vida ordenada. Ela me faz pensar de que eu sou chamada a viver nos conselhos evangélicos, a pobreza. E a comunhão de bens para você, da Irmão da Aliança, da obra, esse movimento dos conselhos evangélicos pobreza, é ficar um pouco mais pobre. Não pense, como muitas vezes a gente está escutando por aí em falsas doutrinas. Não, eu vou dar o meu dízimo, eu vou dar minha comunhão de bens, porque Deus vai me dar em dobro. Aí essa teoria de prosperidade. Não, Deus é livre, e se Ele não quiser te dar? E se Deus não der para você o dobro que estão falando que você vai ganhar? Não é assim que pensamos. Nós pensamos que essa comunhão de bens é estar mais pobre, mas está sendo dirigida a alguém com mais dificuldades, alguém que tem mais dificuldades, que mais se necessita. E o resto eu vou acreditar em Deus que Ele vai suprir essas necessidades. E o mais bonito, assim, quando Jesus ele recebe esses 5 pães e 2 peixes, ele pede que as pessoas se sentam, né? Porque realmente a comunhão de bens ordena a nossa vida. E ele pede depois que recolha o que sobra. E recolheu muito, muito. É aí que o milagre tem que acontecer na tua vida, meu irmão. Comece a confiar aos poucos. Comece a confiar aos poucos e Deus vai realmente tocar o seu coração. Realmente Ele vai mostrar que Ele é o Senhor da sua vida. Nós precisamos tomar cuidado, porque se eu não consigo dar aquilo que eu recebo, aquilo que eu tenho, como é que eu vou dar eu mesma? Nós que somos da comunidade católica Shalom, você que é da obra, também da comunidade, como eu posso dizer que eu oferto a minha vida se eu não consigo ofertar essa parte da minha vida, que a gente brinca que é o bolso? Vamos lembrar rapidamente. 9 de julho de 1980, Moisés, no ofertório, entrega uma carta, ofertando a sua própria vida, pela humanidade, pelos jovens e pela igreja. Quem tem o germe da vocação também é chamado nessa fila de ofertório. Qual é a característica maior da nossa comunidade, do nosso carisma? A oferta.
A comunhão de bens é uma oferta. Oferta que sabemos que estamos dando na mão de Deus. Ele com certeza vai transformar em abundância aqueles que mais precisam. Aí a palavra diz, né? E eu queria que vocês lembrassem que, e até quero que vocês entendam isso, que Deus ele não vai ver os valores que você vai dar. Somos chamados a dar 15%. Deus sabe da tua história, Deus sabe todos os seus valores. Mas muitas vezes a comunhão de bens precisa ser dada de um coração despojado. Vocês lembram da passagem do jovem rico, que fazia tudo bonitinho, todos os mandamentos. Mas na hora que ele queria entrar mais profundo na vida de Cristo, com Cristo, segui-lo de verdade, ele não conseguiu. Por quê? Porque Jesus falou para ele, vai, vende tudo que tens e vem. E ele era apegado demais. Quantas vezes eu não consigo dar minha comunhão de bens? Porque eu ainda não consigo me abandonar em Deus. Porque eu sou muito apegado. Então essa mentalidade da economia do reino, eu gostaria muito de colaborar com vocês. Porque às vezes nós até damos nossa comunhão de bens, mas com o coração apertado. Com o coração assim, murmurando. E não acreditando que é gratidão que eu dou a Deus. Que é mistério, que é pobreza, que é morte, que é cruz e ressurreição. Eu faço parte dessa comunhão com Cristo na cruz. É algo que eu deixo a minha parte humana na mão de uma parte divina. Isso é muito bom. Para finalizar, eu queria dar um pequeno testemunho da minha vida, né? Assim, que faz parte aí da economia do reino. Mas vamos só então resumir, né? Rapidamente. Então, economia do reino é a divina providência. A divina providência são as disposições que nosso Deus nos conduz com amor e sabedoria para o nosso fim último. E vários canais, né, várias ações, Deus nos usa na divina providência. Certo? A vontade de Deus, a nossa fé e oração, o nosso trabalho, nossos benfeitores e a comunhão de bens. E tudo isso se encerra na palavra cuidado de Deus, amor de Deus e filiação. Eu entrei na comunidade de vida, eu fiz o meu vocacional à distância. Eu sou natural de Londrina, Paraná. E eu fiz meu vocacional à distância em 2016. Eu tinha 45 anos na época e eu entrei no postulantado em 2017 com 46 anos. Já era formada, já tinha meu emprego, já tinha minha autossuficiência, né? Já tinha toda a minha vida financeira estabilizada. No meu ponto de vista, era eu que tomava conta da minha vida, né? Aquela autossuficiência. E Deus e seus mistérios, Ele fez com que eu fosse para o Rio de Janeiro, na missão de vigário geral, trabalhar no economato. E minha primeira reciclagem, para quem não sabe, reciclagem é um tempo onde todos os membros da comunidade, eles tiram, são 10 dias de formação e oração. Maravilhosos, maravilhosos. E a minha primeira reciclagem foi sobre o tema deste livro, O Segredo da Providência Divina. Era sobre o livro. A parte de manhã era a parte de Nossa Senhora e a parte de tarde era sobre esse livro. Deus e seus mistérios, né? E aí, conforme as formações foi acontecendo, a mentalidade foi passando para nós, um pouco mais profundo, né? Bem mais profundo de tudo isso que eu já falei, eu fui tendo o primeiro sentimento de constrangimento. Eu era uma mulher que trabalhava, tinha meu salário, mas eu não era dizimista, né, que chamava. Eu dava uns valores, porque eu olhava para a instituição. Talvez muitos de nós olhamos para a instituição. E aí essa reciclagem foi os 10 dias mexendo dentro de mim. Senhor Jesus, como eu fiz as coisas erradas, como eu fui egoísta, como eu coloquei confiança nessa parte que eu não partilhava. E eu fui permitindo Deus tocando, como hoje, até hoje Deus vai tocando no meu coração e vai fazendo com que eu esteja abandonada na mão de Deus. Eu hoje tenho 51
vivo da Divina Providência, que sou comunidade de vida. Toco nos milagres diários de Deus quando provê na nossa vida. E hoje eu consigo entender que quando eu ajudo, quando eu faço a minha parte, Deus vem e faz a dele, me santificando. Meus irmãos, futuros líderes, a comunhão de bens ela tem que ser pastoreada por você formador, por você pastor, por você acompanhador vocacional, de uma forma de perto dos seus filhos. Se eu quero ser um formador, um pastor, se eu quero ser aquele que orienta os meus filhos a caminhar para o céu, eu preciso saber como é que está essa área dos meus filhos. Porque não basta só meus filhos lutarem contra os seus vícios, pedir a Deus que santifique as suas famílias, seu profissional. Se nessa área do bolso, que a gente brinca, não ser tocada por Cristo. E muitas vezes quando a gente fala desse tema, meus irmãos, muita gente não quer escutar. Por quê? Porque é conversão. Eu não consigo acreditar que realmente o dinheiro é o meu Senhor. A gente fica bravo. Mas pense, será que eu não estou colocando a confiança em valores e não em Deus? Será que eu não estou colocando confiança em homens e não em Deus? Então, como vou permitindo Deus entrar em mim e vendo que eu preciso reconhecê-lo nas coisas que eu recebo, não só material, mas também em todas as outras áreas, mas também eu quero ser inteiramente de Deus. Inteiramente. E eu fico imaginando, Karina, tá? Quando eu for embora, né, quando eu morrer, eu não vou levar nada que eu conquistei. Como dizem, né, que os caixões não têm gavetinha. Eu vou levar o que eu fui e o que eu sou para Deus. E eu não consigo imaginar se eu perder o céu por causa de moedas, porque eu retive. Eu não consigo imaginar eu perder o céu por pequenas coisas que eu não fiz. Então, todos os dias da minha vida eu peço a graça de aprender a me abandonar em Deus. E me abandonar em Deus. Meus irmãos, o tema é muito lindo. Poderíamos ficar aqui muito falando sobre isso, mas eu aconselho a vocês se aprofundarem nesse tema, né? Nós temos muitos artigos sobre isso. Leandro vem falando muito sobre isso para nós. Este livro é espetacular. Se aprofundem. E o que vocês precisarem, o Economato Geral está à disposição de vocês. Obrigado pela atenção. Eu queria só terminar com uma breve oração, né? Para que a gente, depois de ter jogado a semente, o Espírito Santo venha e ague, para que um dia essa semente morra e gere frutos na tua vida. Primeiramente em você e depois nos seus filhos, que você vai ter a honra de cuidá-los, tenha certeza. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeiramente, Senhor, eu venho te agradecer por cada um que está escutando essa formação, por cada palavra que foi dita e encontrado um coração sedento. Muito obrigado pela sua providência na vida de cada um. Obrigada porque essas ações já vêm chegando no coração deles. Obrigado porque cada um é atingido por ti. Tu que és a causa primeira, tu que és aquele que gera tudo, que cria tudo. E com teu amor, com a tua gratidão, entre em nosso coração, nos toca e nos chama a ser causa segunda, aquele que colabora para a graça de Deus. Obrigada, Senhor, porque primeiramente somos nós atingidos por teu amor. E o Senhor nos chama a colaborar, sendo causa segunda, ao coração do outro. Toque no coração de cada um desses que estão escutando essa formação, para que eles, na sua liberdade, vos escolham. Escolha a colaborar com esta graça. Se sintam amados e este amor seja transbordado até o coração do outro, que também precisa ser amado. Obrigada, Senhor, porque Tu és presente na vida de cada um. Tu gera, Tu cuida. Muito obrigada.
e nos colocamos inteiramente na mão daquela que viveu a providência na sua vida. A mão de Nossa Senhora, nossa mãe. Mãezinha querida, nos ensine a ser filhos de Deus. Nos ensine a amar Jesus como a Senhora amou, a viver abandonada na vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós e providenciai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Shalom.